Somos levados até o santuário do século XVIII. Vemos Rasgard de Touro, denominado como a Estrela Aldebaran. Ele observava os aspirantes a cavaleiros e amazonas em seu treinamento, e de repente alguém se aproxima dele dizendo: "Obrigado por se encarregar de ensinar os aprendizes Aldebaran." Todos eles se tornaram bastante fortes. Aquele era Sísifo de Sagitário em sua juventude. Esse é o tempo da Guerra Santa anterior. É uma história de antes do início da batalha decisiva contra Hades. O Cavaleiro de Ouro de Sagitário, Sísifos, aparece. Naquele momento, Rasgard o cumprimentava. "Bem-vindo de volta, Sísifo. Ouvi dizer que sua última missão foi bem difícil." E o Cavaleiro de Sagitário responde que sim. Os Cavaleiros de Bronze que me acompanharam ficaram bastante feridos. E o Taurino perguntava se os inimigos eram espectros. E Sísifo confirma que sim, fomos atacados pelos espectros que havíamos derrotado. Antes de causarem dano às minhas tropas, vários deles também eram humanos. Rasgard então se pronuncia. Quer dizer que mesmo se derrotarmos eles, são capazes de voltar à vida. Nossos sacrifícios se multiplicaram. Sísifo então completa. É por isso que os aprendizes devem se esforçar o máximo possível. O Cavaleiro de Touro perguntava: "Sísifo, como poderemos combater eles assim? Eu mesmo não quero morrer em vão com meus companheiros." O Cavaleiro de Sagitário neste momento revela: "O grande mestre Sage disse que a Asmita de Virgem tem a chave para esta questão." Aldebaran fica um pouco intrigado. Esse homem, faz alguns dias que ele se recusou a comparecer a uma das reuniões com a desculpa de que estava meditando outra vez. Sísifo queria saber o que o virginiano tanto sabe, mas foi só isso que o grande mestre Sage me disse. Nesse exato momento ele se encontra próximo do oitavo sentido. Esse é o último cosmo, um sentido acima do sétimo sentido. Esse é o sentido que meu irmão Ilhas de Leão conseguiu alcançar. E naquele momento o sagitariano se dirige até o templo de Virgem. Em pensamentos ele dizia: "A ordem do Senhor Sage é confrontar pessoalmente o Cavaleiro de Virgem. Regulus está no próximo templo. Está tomando confiança." Ele disse que muitos não o entendiam como Aldebaran. Talvez seja por isso que os dois são parecidos. Ao entrar na casa de Virgem, o cavaleiro sente algo. Essa é uma dimensão diferente das que as pessoas comuns estão. Isso é, o quão distante ele pode ver o mundo sem nenhum obstáculo. À frente de Sísifo vemos o Cavaleiro de Virgem. Ele levava seu cosmo. E atrás do cavaleiro vemos um portão. Asmita de Virgem continuava sereno em sua meditação, buscando alcançar o oitavo sentido, enquanto Sísifo observava, e de repente o virginiano se pronuncia: "Sísifos, finalmente você veio." O Sagitário então responde: "Eu vim por ordem do grande mestre Sage. São poucos os que sabem sobre este assunto então." Porém naquele momento Asmita o interrompe: "Não é assim. Você pensava que era eu quem queria se encontrar com você." Nesse momento nasceu uma conexão, e desse modo essa oportunidade se materializou. Sísifo diz que entende. "Essa é a razão pela qual vim até este lugar?" Asmita responde que sim, existe um modo de selar a imortalidade dos espectros. Certamente isso seria possível para alguém que despertasse o oitavo sentido. Ainda me falta um pouco para chegar ao estado mental do oitavo sentido. No meu estado atual, não posso responder às expectativas do grande mestre. Mas durante esse tempo estive pensando. Nesse momento devo seguir o caminho do antigo Cavaleiro de Leão. Naquela hora o Cavaleiro de Virgem concentra o cosmo em suas mãos. Sísifo se surpreende e Asmita ativa sua técnica Om. O Cavaleiro de Sagitário gritava: "O que você está planejando, Asmita?" E o Cavaleiro de Virgem se levantava: "Sísifo, ouvi que você foi treinado pelo antigo Cavaleiro de Leão, que lutou como irmão do herói, e que vocês dois conversavam muito. Estava pensando, uma pequena parcela de seus conhecimentos certamente continuam vivendo dentro de você, e eu lhe mostrarei isso. Tema Kufuku, a rendição divina." O Cavaleiro de Virgem dispara uma de suas técnicas mais poderosas, e o Cavaleiro de Sagitário, com o bater de suas asas, consegue bloquear aquele ataque. Ele dizia: "Idiota, isso irá se transformar em uma guerra de 1000 dias." E Asmita responde: "Se isso fizer com que eu alcance o oitavo sentido, não vejo mal algum. Isso é uma longa discussão. Poderia começar a pensar no seu irmão que está dentro de você. É devido a isso que ele despertou o oitavo sentido e perdeu o seu corpo para poder continuar vivendo." Em meio ao choque daqueles poderes, Sísifo consegue observar Elias trajando a armadura de leão. Ele se perguntava se seu irmão estava realmente vivo, e em seus pensamentos dizia: "Sem sombra de dúvidas, eu posso sentir isso.
nos momentos em que eu me recordava de nossas conversas, como uma lembrança esquecida dentro de Regulus, dentro de um sentimento de perda do santuário, que se aproximava de uma guerra santa. Por acaso isso, você está me dizendo que isso não era somente os meus sentimentos? Será que ele está realmente aqui? Ele só perdeu o seu corpo, o meu irmão? De repente algo acontece em meio àquela batalha dourada. Asmita percebe. Uma rajada de vento entrou aqui. Esse vento não foi feito por Sísifos. É de outra pessoa. E de repente aquela ventania se torna um leão. A forma de um leão feroz que impede o avanço daquela batalha de 1000 dias. E ele também anula o choque dos cosmos entre os dois cavaleiros de ouro. Asmita fica sem palavras e Sísifo diz: agora mesmo, nossos poderes estavam se chocando. O cavaleiro de virgem então se pronuncia: foi o antigo cavaleiro de leão. Como eu pensei, seu cosmo saiu do ciclo da morte e ressurreição. Ele segue vivendo nesse mundo. Sísifos parece que o antigo cavaleiro de leão que morreu de uma grave doença pulmonar se afastou do santuário e começou uma viagem. Sísifo confirma isso, mas Asmita diz: o leão está nos chamando através do vento. Ele iniciou finalmente uma viagem pela terra. Longe do santuário, Sísifo vai visitar o túmulo de seu irmão Ilias de Leão. Ele carregava em suas costas a urna da armadura de Sagitário e dizia: bem, meu irmão, vim aqui visitar este local antes do que poderia imaginar, e ainda na companhia de alguém que jamais esperaria. Naquele momento vemos que outro cavaleiro de ouro estava ali. Esse é Asmita, que dizia: oh, então este é o lugar final do senhor Ilias. Sísifo de Sagitário e Asmita de Virgem. Eles visitam o lugar em que descansa o corpo de Ilias de Leão, e neste lugar existe uma pista para alcançar o 8º sentido. O cavaleiro de Sagitário responde que sim, este lugar foi descoberto por Regulus quando ele era uma criança, e Asmita então diz que entende. Aquele garoto de leão viveu sozinho neste lugar. Para uma criança pequena, isso é extremamente difícil, e o senhor Ilias experimentou terríveis dificuldades também. Asmita se ajoelha frente ao crucifixo que marcava o túmulo de Ilias, e nesse momento o cavaleiro de virgem encosta suas mãos e faz uma oração. Em frente ao túmulo de Ilias de Leão, vemos seu irmão Sísifo de Sagitário e Asmita de Virgem, que perguntava que tipo de pessoa era o senhor Ilias. E Sísifo responde: Regulus se parece muito comigo e isso é meio entediante, mas meu irmão Ilias vivia em outro mundo. Não era muito bom em se relacionar com outras pessoas, sempre estava sozinho com a natureza. Apesar dessa veneração, ninguém nunca conseguia compreender meu irmão, eu mesmo não conseguia compreendê-lo. Asmita diz que entende, dizem que quando desperta o 8º sentido, você pode ver e existir em múltiplas dimensões. Enquanto ele estiver neste lugar, ele vive em um mundo sem entender as pessoas comuns. Assim acontece, como por exemplo no submundo. Sísifo fala que sim, exato. E com isso é possível descobrir o método de selar a imortalidade dos espectros. Isso parece algo difícil de acreditar, mas sim, como você disse, meu irmão pode estar morto, mas ele ainda existe e nos chamou até este lugar. Possivelmente conseguiremos algo por aqui. E de repente Sísifo e Asmita se surpreendem. Atrás daqueles dois surge o espírito de uma loba branca. Ela voava com o vento e em seu pescoço vemos um colar com uma espécie de cristal. Asmita diz que aquele é um demônio que apareceu, mas Sísifo revela que ela não é um demônio. Ela se chama Arquis, é a esposa de Ilias. Ela é uma pitonisa de Delfos, que pode tomar a forma de vários animais. Já faz um tempo desde que tive a oportunidade de ver ela na forma de uma loba branca. Asmita então diz: eu não esperava que você fosse um homem tão ingênuo, Sísifos. Não existe razão para que você me diga que ela não é um demônio. Meus olhos que estão fechados refletem isso. Ela é uma alma que se transformou em um espírito enfurecido, que mostra seus dentes, e seja como for, ela vai expulsar qualquer um que chegue perto deste local. A loba branca se enfurece, ela parte para o ataque, e nesse momento a terra se inverte. O chão vira o céu e o universo vira a terra. A sensação dos cavaleiros é de serem devorados pela terra. O sagitariano então gritava: será essa uma ilusão criada pela pitonisa? E a Asmita diz que isso é inútil. Se continuarmos contendo nosso poder será perigoso. E naquele momento os cavaleiros elevam seu cosmo e vestem as sagradas armaduras de ouro. Sísifo de Sagitário e Asmita de Virgem ficam em posição de combate. A loba continua seu ataque. Sísifo diz que entende. Assim como meu irmão, você também morreu neste lugar, mas porque a alma de uma pitonisa como ela se transformou em um demônio. Maldição, mas por quê? E de repente a loba se pronuncia: vocês são espectros?
ou por acaso algum humano que quer devorar a terra. Os cavaleiros ficam surpresos e a oráculo de Delfos continua: certamente eu sou uma lembrança da pitonisa que viveu neste lugar, um ser que teve a honra de proteger a terra com os oráculos e as profecias. É por isso que o rugido do futuro irá romper seus corpos. Sísifo gritava: espere, você está enganada, nós estamos aqui para derrotar os espectros. E a loba continuava: os espectros e os humanos destruíram a terra, contaminaram ela. Escutem o rugido estrondoso dos veículos que comandarão a terra. E de repente um vórtice se forma e engole os cavaleiros de ouro. Sísifo sente aquela raiva e gritava para que Arques o escutasse, porém ela continuava. Segundo a profecia, as redes gigantes de aranha irão se estender por toda a terra. Aquelas teias de aranha gigantes que prendiam os cavaleiros e os atingiam com eletricidade eram uma representação das redes elétricas que seriam criadas pela humanidade. A pitonisa então diz: isso também está nas profecias da tribo Hope. A partir de agora, os humanos entrarão em um redemoinho em direção a uma era física tridimensional. A bondade será esquecida e a terra será devorada. Asmita naquele momento diz: no ponto em que estamos, essa é uma situação que não podemos ficar de braços cruzados, mesmo que seja uma pitonisa enfrentando nós dois. Porém Sísifo responde: se a situação continuar assim, nós seremos devorados por essa nova era. E a loba dizia: segundo as profecias, rios de pedra cruzarão a terra, e aquele era um sinônimo para os trilhos de locomotivas, as estradas e ruas de asfaltos que viriam no futuro. E serpentes de aço atravessarão o mundo. A pitonisa se referia aos trens de ferro. Nesse momento, Sísifo e Asmita não conseguem se mover e seu único pensamento era: vai se chocar contra nós. Os cavaleiros de ouro naquele momento são atingidos em cheio por uma locomotiva de ferro. E a pitonisa falava: sejam devorados pela terra. Porém de repente uma luz brilha e ela se surpreende. Mas isso é, o metal está entrando em colapso. E o trem de ferro estava se desintegrando. Aquele era o poder de Asmita, o tesouro do céu, disparado pelo cavaleiro de virgem que dizia: finalmente eu consegui alcançar o seu cosmo. Esse espaço é um campo de batalha dos seus pensamentos, por isso tive que me elevar ao nível de sua consciência. Isso é muito forte para ser somente a lembrança de uma pitonisa. Por favor, apareça, Senhor Elias. De repente, atrás do cavaleiro de virgem, duas asas angelicais se abrem. Aquelas eram as asas douradas do cavaleiro de Sagitário Sísifo. Ele dispara o seu golpe impulso de Quiron, e em meio àqueles fortes ventos, alguém aparece os observando. Um cavaleiro de ouro com uma capa branca. Ele dizia: vocês dois fizeram isso muito bem. Elevaram seus cosmos até alcançar essa dimensão, mas isso ainda não é o suficiente. O oitavo sentido é um território de deuses e também de humanos. Os cavaleiros de ouro se surpreendem. Aquele à sua frente, ao lado da loba branca, era ninguém mais ninguém menos que um herói entre os guerreiros de Atena, o cavaleiro de ouro lendário Ilias de Leão. Ilias de Leão aparece ao lado de sua esposa Arques, que está na forma de uma loba branca. Tanto Sísifo de Sagitário quanto Asmita de Virgem estão surpresos, e o virginiano dizia em pensamentos: essa presença é do irmão de Sísifo, o cavaleiro de leão anterior a Régulos, o herói Elias. Eu finalmente pude conhecê-lo, aquele que foi capaz de despertar o oitavo sentido. Nos olhos do sagitariano podemos ver sua emoção ao reencontrar seu querido irmão mais velho. Ele dizia: ah, ele é realmente o meu irmão, mas Rasgard e Régulos, eles me disseram que você tinha morrido. E eles estão certos. Essa é a resposta do lendário cavaleiro que observa seu irmão mais novo com aqueles olhos felinos. A presença de Elias, que domina tanto Asmita quanto Sísifo, seria uma ameaça. Ele continuava: Sísifo, de que perspectiva você está afirmando isso? O cavaleiro de Sagitário não sabia responder, mas Elias entende. Você está se referindo à morte física. De qualquer maneira, aquilo que obtive em vida era apenas o meu destino. Posso até mesmo dizer que fui além. Por natureza, a morte não é o fim de tudo, é apenas uma mudança de estado. Alma ascendendo a outro plano. Asmita, ouvindo aquilo, fica sem palavras, e Sísifo, de cabeça baixa, dizia: haha, você continua o mesmo de sempre. Eu costumava estranhar essas conversas. Esse é definitivamente o meu irmão. Uma mudança de estado, você diz. Se é isso que ocorre, irmão, então por que não voltou ao santuário? Agora mesmo o santuário e o mundo inteiro estão sendo ameaçados por Hades. Inclusive Régulos teve que viver desesperadamente no bosque após a sua morte. E você estava apenas observando.
Sorrindo, Ilias responde: você realmente não mudou nada, Sísifo. O cavaleiro de Sagitário fica surpreso. Porém, de repente, do punho do leão são disparados vários feixes de luz. Eles atingem Sísifo, que é jogado para trás de Asmita. Porém, em um piscar de olhos, Ilias aparece entre os dois cavaleiros. Asmita se perguntava em que momento ele havia chegado até ali. E olhando para o virginiano, o leão perguntava: o que pensa sobre isso, Asmita? Você veio até este lugar para falar comigo, certo? Não é isso? Sísifo, ferido, permanece em silêncio e Asmita responde que sim, mas eu sinto sua presença desde o momento em que cheguei ao santuário, de forma fraca, no vento. Sísifo deve ter sentido também, mas para mim sua presença foi como uma febre. Eu senti como se houvesse uma fina membrana que se dirigia a um plano elevado no qual se encontrava e que não poderia ser capaz de alcançar, mas agora, nesse momento, você está bem diante de mim, então mostre-me sua essência, o oitavo sentido. Naquele momento, Asmita abre suas mãos e assim ativa sua técnica, o Tesouro do Céu. Dessa forma, ele prende Ilias. E Sísifo dizia: segundo consta, essa é a técnica mais poderosa do Cavaleiro de Virgem. E Asmita então explica: essa técnica remove os 5 sentidos do oponente conforme minha vontade. Pode-se dizer que é um campo de batalha tanto ofensivo quanto defensivo. Para você que não possui um corpo físico, com a remoção dos 5 sentidos, isso deixará o plano de sua alma exposto. Privação dos 5 sentidos. Ilha de Leão é atingida em cheio pela técnica de Virgem. O que lhe resta neste limite? Mostre-me, senhor Ilias. Naquele momento, Sísifo de Sagitário começa a gritar: não, Asmita, não subestime o poder do meu irmão. Naquele momento, Ilias se pronuncia: de fato, é uma técnica intrigante e difícil. Nesse caso, deixe-me perguntar quem é você. De repente, o Cavaleiro de Ouro, Ilias, ganha a forma de um leão feito de puro cosmo. Ele dizia: você não pode eliminar os meus sentidos completamente. Aquele leão feroz quebra toda a técnica do Tesouro do Céu, e Asmita nem sequer acreditava no que acontecia bem à sua frente. E Sísifo, preocupado, gritava: ele está quebrando o Tesouro do Céu. Desvia, Asmita, meu irmão não vai se conter. Depois de toda aquela destruição, Ilias volta à sua forma humana e diz: isso me alegra, Asmita, ver que alguém como você está crescendo no santuário. Você está em uma busca particular dos seus próprios sentidos. Você foi capaz de se isolar internamente, aliado a um forte entendimento do panorama do mundo. Esse é o seu espaço mental, que está dentro do meu espaço mental. Você é poderoso o suficiente para invocar o Tesouro do Céu, mas ainda é muito imaturo e deveria se atentar para isso agora. Naquele momento, os Cavaleiros de Ouro de Virgem e Sagitário sentem a presença do olhar do leão os observando. Nessa hora, Asmita e Sísifo eram as presas de Ilias, que dispara o relâmpago de plasma. Os dois Cavaleiros de Ouro são atingidos completamente por aquele golpe, e Asmita dizia em seus pensamentos: eu estou sendo esmagado, mas eu devo resistir. O próprio território do Senhor Ilias parece estar me dividindo. Certamente, nesse mundo, os intensos pensamentos e desejos de Ilias se materializam. Em outras palavras, é um mundo inalcançável, a menos que se reproduza esse fenômeno. Tenho que afiar meus sentidos e buscar até mesmo mais profundamente em mim, ainda mais fundo, mais profundamente em meu interior. Naquele momento, os dois Cavaleiros de Ouro caem perante Ilias de Leão, o lendário herói do santuário de Atena. Ele dizia: todos aqueles que nasceram na superfície e foram chamados de iluminados foram capazes de despertar o oitavo sentido através de uma vida de meditação e orações. Assim é o cosmo. O oitavo sentido não é exclusivo aos cavaleiros. É um lugar em que todo ser vivo da Terra deveria ser capaz de alcançar. As orações e desejos que estão em harmonia com o universo se transformam em cosmo, podendo até mesmo superar as noções de tempo e espaço, e é capaz de se transformar em uma força capaz de realizar milagres. Mas infelizmente, as pessoas da Terra se esqueceram disso. Eles ignoram a necessidade das orações e da harmonia. Eles estão entrando em uma era de mentiras, exploração, destruição e divisão. A profecia diz: uma abóboda cheia de cinzas cairá na terra do sol. Naquele momento, os Cavaleiros de Ouro levantam seus rostos e olham para a luz, que intensa brilhava no céu e descia na direção do Cavaleiro de Virgem. Sísifo, observando aquilo, grita o nome de seu amigo, porém Asmita estava sereno e diz com seu cosmo: não. A fundação do universo existe tanto no interior quanto no exterior. Sendo assim, eu devo chegar ao meu limite. Asmita eleva seu cosmo diante de Sísifos e Ilias. O Cavaleiro de Sagitário dizia:
O cosmo de Asmita está se expandindo, expandindo para além da sua imaginação. E o Vigerniano dizia: é como ser liberto de uma espécie de restrição. Como fui capaz de entender a estrutura desse mundo desde o começo, eu sei quem eu sou. Minha mente foi além da noção de tempo e espaço, não há dúvidas. Eu sou. E nesse momento, de repente, o cenário muda. Vemos o portão para as árvores salas gêmeas. E Sísifo nesse momento fica surpreso. Não pode ser, estamos no templo de Virgem. Ao que parece, os cavaleiros de ouro nunca haviam saído do santuário. E de repente, Ilhas de Leão se pronuncia. A mente de Asmita. Então finalmente você despertou, Asmita. O cavaleiro de Virgem, com uma lágrima escorrendo pelo seu rosto, então responde: sim, não sou nada mais do que uma partícula na fundação deste universo, e assim é como você também, e o mesmo para todos os que estão submetidos ao ciclo da vida. Ilhas fala que é isso mesmo, e permanece assim mesmo estando no mundo dos mortos. Não se perca em si mesmo diante do tempo eterno. Sísifo, você também logo despertará, eu posso ver, não agora, mas sim algum dia. Todos os seres deste planeta serão capazes de despertar, e quando este momento chegar, ninguém será capturado por Hades ou por qualquer outro mal. E Asmita nesse momento se pronuncia: mas Ilhas, você e a Arques disseram antes que nós entraríamos em uma era de divisão e destruição material. Ilhas diz que isso é verdade. As pessoas cometem erros uma vez ou outra, mas isso ocorre porque suas almas são tão imaturas quanto a alma de um bebê. Os verdadeiros seres humanos cometem erros repetidas vezes e aprendem com eles até finalmente despertarem. E é isso que Athena ama neles, e também é o que devemos proteger, até o momento em que a Terra se transforme nos próprios Campos Elíseos. Asmita de Virgem e Sísifo de Sagitário concordam com o lendário Cavaleiro de Leão. Sísifo então diz: irmão, você costumava me dizer para ser como a natureza, para que pudéssemos nos encontrar você, irmão. Ilhas diz que é isso mesmo, eu estou em todos os lugares, estou ao seu lado, estou ao lado de Régulos, e assim será até mesmo quando a Guerra Santa atingir seu clímax. Tempo se passa e Asmita se infiltra no inferno, e com um grito incendiou sua alma, e com a vida de todos ele despertou. Utilizando o fruto da Mokurende, Asmita dá sua própria vida ao queimar seu cosmo no 8º sentido, criando assim o Rosário das 108 Contas, que selava a imortalidade dos espectros. E Sísifo de Sagitário, que cega seus próprios olhos, alcança o 8º sentido ao lutar contra Iacos de Garuda, e até mesmo com seu coração destruído, ele consegue vencer Faraó de Esfinge, e até mesmo ajudar Régulos e Xion ao disparar a técnica exclamação de Athena. Os caminhos da Guerra Santa florescem os sentimentos herdados, renovando mais a esperança. Espero que tenham gostado, no mais obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?